estádio não é um teatro, é uma arena, não gosto de nome arena. Não é arena nem de luta e nem teatro. O estádio é um campo de futebol. O campo de futebol vive de emoção. Não é para todo mundo ficar sentado. Gol. A melhor coisa que aconteceu no futebol desse país foi torcida organizada autêntica, aquela que incentivava, aquela que fiscalizava, que entrava de sócio no clube e cobrava os dirigentes. O torcedor nunca foi ouvido em lugar nenhum. Sempre faz a hora que quer, o dia que quer, o horário que quer. Então não consulta o torcedor. O verdadeiro não consulta. O jogador hoje ele é muito distante da torcida. Ele não consegue entender o sentimento do torcedor, o que uma vitória num clássico pode fazer na vida de uma pessoa, o que a derrota num clássico pode influenciar a semana inteira na cabeça do cara que adora o futebol, né? Em 69 é que a gente começou a falar mesmo de torcida organizada. Um grupo de meninos, olha, vamos fazer isso, vamos se encontrar. E em 69, realmente, em 26 de setembro de 69, nós resolvemos, então, firmar um compromisso com a gente e formar uma torcida organizada, que seria a Torcida Jovem do Santos. Em 1970, foi fundada a torcida uniformizada do Palmeiras, a TUP. Eram 3 grupos na TUP. O pessoal dos estudantes do Colégio Dante Alighieri. Depois o pessoal que morava na Pompeia, perto do Parque Antártica ali. E o pessoal da Italianada do Brás. O Gaviões ele foi fundado, né, por jovens na época da ditadura militar, né? Então, nessa época, um aglomerado de pessoas era mal vista, né? Estava na direção do Corinthians um político chamado Vadielu, que era da Arena, apoiou a ditadura militar e estava há mais de 10 anos no poder do Corinthians. E usava o Corinthians politicamente para se reeleger. E o time, numa situação, era a época do Corinthians, chamado Faz-me Rir. E eu não lembro quem foi que sugeriu, falou, pô, então vamos botar Gaviões da Fiel. Que o Gavião, aí tudo bom, legal, o Gavião representa força, independência, que era o que a gente queria, né? Ter uma torcida independente do clube, que ela fosse uma força fiscalizadora, já que a grandeza do Corinthians não é o clube, são os seus torcedores, o maior patrimônio do Corinthians é a sua torcida, caberia a ela decidir o rumo do clube. Eu me lembro que em 70, apesar da minha idade, enquanto a gente comemorava o tricampeonato, morria muitos companheiros, como o Vladimir e outros. Eu era menino, mas Deus me deu, acho que um dom de eu, desde pequeno, me interessar pelas coisas do povo. E digo com muito orgulho, as ditaduras nos clubes de futebol, os dirigentes que tampavam o sol com a peneira, e as torcidas organizadas, da sua maneira espontânea, honesta de torcer, que pagava o seu ingresso, tomava chuva, tomava sol, defendiam também os direitos de ingresso mais baixo, os banheiros eram uma imundície, e não tinha separação, então era uma mentira que o futebol era alegria, porque um ficar do lado do outro, você não põe um católico do lado do protestante que vai dar briga. Nascer, viver e no Santos morrer! Ah, meu Santos querido! Alô, nação alvinegra! A hora é essa, hein? Explode ao sapão! Dá-lhe peixe! Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira, uma fé a história de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Então a gente sempre procurou participar de todos os mais importantes eventos políticos do Brasil, desde a campanha das diretas já, campanha da anistia, sempre teve essa relação.
A torcida organizada hoje é a única, realmente a única aglomeração de pessoas que você pode dizer que ela é socialista, que ela é totalmente, ela não liga para a sua condição social. E é uma coisa muito louca, porque forma mesmo. Principalmente os que vivem mais. A gente acaba conhecendo todas as classes sociais, convivendo com cada uma delas, cada pessoas. Mano, a maior riqueza dos Gaviões que a gente fala é a diversidade. E a diversidade te ensina. Aquelas diferenças que a sociedade valoriza, o caralho, essas besteiras que a sociedade valoriza, porra, dentro da torcida é totalmente esmagada, mano, porque não tem espaço pra isso. Pô, vai ter espaço pro cara que não gosta de nordestino? Porra, velho, 90% dos caras que tá na torcida é filho de nordestino, se não é filho, é neto de nordestino. Porra, não vai ter espaço? A mulher, ela tem um espaço, ela é respeitada, diferente na sociedade. Muitas das vezes, na sociedade, a mulher é menos respeitada que dentro da torcida. Né? Às vezes o camarada chega, pô, mas na torcida tem machismo pra caramba, tal, isso, aquilo. Pera aí, o machismo tem na sociedade. A torcida tem regras, é diferente. São dois aspectos totalmente distintos, certo? Por se tratar de um ambiente masculino, certo? Extremamente masculino, tem certas coisas que não cabem para a mulher mesmo de fato, pô. Entende? Não dá nem eixo. Eu não vejo uma mulher na frente de uma briga, pelo amor de Deus, ou defendendo a torcida. Não, eu vejo o homem protegendo ali a mulher, a família, etc, etc. Tá certo? Eu vejo a mulher carregando um peso de 30, 40 quilos nas costas. Desculpa, velho. Ela pode ter até vontade, mas não é para ela aquilo ali. Mas na época eu gostava tanto que os meninos deixaram ficar, porque veio, às vezes, a Leleco, eu não ligava, não, eu carregava a faixa e bandeira, porque eu gostava, adorava. Adoro ainda até hoje. Se der para carregar hoje, a gente ainda carrega. Desde pequeno, mesmo sendo mais perto, o estádio indo direto, ou mais fácil, ou os amigos indo, eu preferia acordar cedo, pegar o metrô, andar e ir para os Gaviões de manhã. E sair com material, com as lideranças, com o nosso patrimônio, com as bandeiras, batucar antes, tinha todo um processo que você vai direto e você não pega, né? Se o cara que realmente quiser conhecer a torcida, tem que viajar. Porque traz horas que você conhece as pessoas, faz mais amizade, conhece a Estopim mais a fundo, conhece a torcida mais a fundo, participa mais efetivamente das histórias, do samba, sabe, das brincadeiras que tem, de série de coisas, é fantástico. Caravana é a melhor coisa que existe no mundo, cara. A primeira viagem surgiu meio conturbada, que foi no milésimo gol do Pelé, porque nós somos de 26 de setembro, e em 19 de novembro já vinha o jogo do Pelé. Então foi uma confusão. A torcida jovem, junto com alguns associados do Santos, fizeram um ônibus, saímos ali do Largo Paissandu para ver o Santos jogar no Maracanã. E eu, meninão, fui lá com a maior felicidade do mundo lá. Parou o trem no Rio de Janeiro, desceu, era um mar de corintiano descendo do trem, com bandeira do Corinthians cantando. Foi sensacional. Aqui você chegar em Copacabana e ver aquela orla marítima inteira de Copacabana, só bandeira do Corinthians, cara de calção de lã amarrado com corda no coice, fazendo churrasquinho na praia, sabe, calça arregaçada aqui para entrar no mar de Copacabana. Sensacional. Os carioca olhando aquilo ali, o que é isso aqui? As torcidas eram vistas de uma forma diferente na época da ditadura militar, né? Você tinha os confrontos eram dentro do estádio, quando eles existiam. Mas não chegavam à violência atual. Tirava a camisa, tirava a bermuda do cara, deixava o cara de cueca para casa, era uma coisa mais. Mas era porque era mais adequado, né, à época. Quando o cara caía no chão ou coisa parecida, sabe qual que era a primeira reação de qualquer pessoa? Tomar a camisa. O prêmio da briga era tomar a camisa do cara da torcida organizada. A mancha verde, quando surgiu, que era grande, na esquina de casa, os caras saíam com
50 caras ali, na rua de baixo saiu o Gaviões da Fiel e a Independente não tinha núcleo nenhum no meu bairro. Eu saía da minha casa com a camisa da Independente, passava no meio dos caras, bom dia, boa tarde, todo mundo me respeitava, pegava o meu ônibus, ia, nunca sofri nenhuma covardia por a relação da troca do respeito. A gente conhecia os torcedores e um frequentava a sede do outro, não tinha problema. Então, eles eram adversários, não eram inimigos. Né? Nós íamos pro jogo, se encontrava ali, não tinha, brigava mesmo, bati muito mesmo. Apanhei também, mas nunca, a gente foi covarde, nós da turma nunca deixava ninguém bater até a morte, muito menos roubar o tênis. Nos anos 80, anos pra frente, ele já começou a ficar, a situação ficou difícil, já não era mais a mesma coisa dos anos 70, não. O comportamento mudou completo. A época mais violenta da noite foi justamente de 89 até 92. O que fez a torcida assim, realmente explodir em violência. A torcida explodiu mesmo de violência de uma maneira que assim, a gente ganhou um nome. Hoje a Mancha é reconhecida mundialmente exatamente por causa dessa época. Acho que foi a época mais tensa da torcida. Os anos 80 foi um ano que explodiu. Foram quando eles viram realmente a força de uma torcida, a força do povo. E aí nós começamos, no finalzinho para 90, a ser perseguidos. E a molecada não percebeu. E aí aconteceu do São Paulo, acho que o São Paulo tomou o gol lá, que foi aquele gol de ouro lá, aquele negócio lá que era. E aí o jogador do Palmeiras provocou, fez um negócio, a torcida ficou revoltada, joga daqui, um pula da lá, a torcida do Palmeiras pulou para comemorar porque não tinha segurança, pulou para comemorar e foi comemorar onde? Na frente da torcida do São Paulo. Quando invadiu o campo, a gente está embaixo, né? E a gente está observando. Quando eu digo a gente, sou eu, Moacir, Nivaldo, a liderança da Mancha. E a gente está vendo. E aí começa a briga da Independente com o policiamento. Que a briga começa aqui, do lado deles aqui. Então já começa uma pancadaria com eles lá. E aí eles estouram aquele portão. Quando estoura aquele portão, o pessoal passa e vai para o outro lado onde estava Dragões. Foi quando eles derrubaram a alambrada e invadiram o campo. Quando eles derrubaram a alambrada e invadiram o campo, a torcida do Palmeiras correu. Quando a gente invadiu, a gente já invadiu na intenção de proteger essa rapaziada que estava aqui, correndo para lá, porque não tinha maldade. Tanto é que quando eles derrubaram a alambrada, correu todo mundo. E aí quando a gente entrou, foi quando a gente começou a briga, e a gente começou a segurar a torcida do São Paulo. E aí vieram alguns outros mais que pularam também. E aí foi aquela pancadaria toda, né? Mas eu falo para vocês, foi muito estranho. A polícia não vacilava do jeito que vacilou naquele jogo, né? Nada me convence que aquilo não tenha sido meio que premeditado. Eu previ isso antes. Quando eu vi meia dúzia de polícia, pela experiência de torcedor, sabe, eu chego, vejo, já tem muita malícia. Aí vejo aquele estádio lotando. Aí vejo em construção tudo aquele monte. Eu falei, vamos pular aí, dependendo do resultado, vamos pular. Tem pouca polícia. Falei lá para várias pessoas que ia acontecer aquilo. Eu tinha certeza que um dos adversários que perdesse ia acontecer. E não deu outra. Porque a ideologia do torcedor organizado acabou naquele dia. Porque depois daquele dia começou a sair a explosão de brigas. De torcida contra torcida, explosão de comércio, explosão de interesses pessoais. E aí, a partir dali, sim, as torcidas foram julgadas mesmo. Aí, com a morte do rapaz dentro de campo.
Aí, a partir do momento da extinção das torcidas, do processo de extinção, a gente foi afastado do estádio, com nossos instrumentos, tudo. Na verdade, paramos as atividades, ficamos aí praticamente 2 anos, sem faixa, sem nada, e começamos a observar as grandes de São Paulo se organizando no carnaval. Então, nós tínhamos a banda, então entendemos que a banda era um caminho, o carnaval. Realmente foi o que deu sustentação para que a torcida sobrevivesse e vingasse, né? Meu povo, nós vamos judiar hoje, nós vamos acabar com eles, vai ser o melhor desfile da história da marcha. Começa a vencer o mar, olha Palmeiras, e aí? O propósito do carnaval nos Gaviões, tá, foi assim, na década de 70, tinha o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Nesse período que terminava o Paulista para começar o Brasileiro, o nosso pessoal se dispersava. Ia para o Camisa, ia para o Vai-Vai, ia para o Rosas, para o Mocidade. E o pessoal falou, que tal a gente fazer uma ala tal? E essa ala nasceu no Vai-Vai, na escola de samba Vai-Vai, por ser preto e branco. Tá? E essa ala cresceu muito, isso na São João, cresceu muito, e a nossa rapaziada da época resolveu fundar o bloco. Tá? Começou na São João e terminou na Tiradentes. Se eu não me engano, de 14 disputados, ganharam 13, a gente ganhou 13 vezes. E nós fomos convidados a sair no grupo de acesso, um grupo abaixo da elite. Aí a gente saiu, ficamos em segundo lugar e deu direito da gente permanecer na elite do samba, né? E estamos até hoje. O Gaviões se organizou bem, a Mancha também. A própria torcida jovem do Santos foi bem, entendeu o reflexo político daquele momento e conseguiu fazer essa transferência para o carnaval e mantendo o pé na arquibancada. Na realidade a gente até brinca, você sendo escola de samba, grandes instituições te procuram, né? E você sendo torcida, eles fecham a porta. Mesmo tendo o mesmo nome, o universo é bem diferente, né? A torcida organizada é uma coisa muito marginalizada e a escola de samba tem uma exposição muito grande como cultura no nosso país. Então, além do apoio financeiro público, da própria televisão, vários outros segmentos aí que querem patrocinar ou para colocar a marca dela lá ou para falar alguma coisa no enredo, vários motivos sempre procuram. E torcida, geralmente a gente vai no restaurante, o cara já te olha meio torto, né? Escola de samba e torcida organizada são as coisas mais perseguidas. E por isso que eu falo, hoje eu digo, não entrar nessa não, vocês ficam brigando, trabalhador batendo trabalhador, estudante batendo estudante. Nós somos, a torcida surgiu e nasceu para incentivar o seu clube, para ser um integrante, para ser como se fosse os 11 mais um ou 2 jogadores, que ela vale por 2. Começou a ter na mídia o mais valor aquele que estava brigando. Né? A imprensa é um pouco ocupada de divulgação da violência. Você é considerado bandido, você é considerado drogado, você é considerado assassino. Aí eu falo, cara, eu fui de torcida organizada. Será que eu fui tudo isso? Todo o propósito que está ligado ao esporte estigmatizou na marginalização das torcidas, sem sombra de dúvida. Não tirando o mérito de que nós temos ainda um problema de violência nas torcidas, que não podemos nem analisar de forma científica, porque não existe uma estatística nesse sentido, né? E talvez a falta de interesse do setor econômico que está no futebol que queira que seja assim. Então as torcidas querem, mas o poder público não quer. O poder público só quer da boca para fora, realmente não quer, porque não interessa a violência acabar. Violência, infelizmente, na nossa sociedade vende e não é pouco, e dá muita grana. Em 70 tinha até a música, 90 milhões de brasileiros, né? E quantos iam no estádio? 100, 120 mil? Quantas vezes nós vimos? 90? Qualquer clássico. Hoje numa final não vai 50. E tem 200 milhões de habitantes. Quem matou o futebol por uma grande porcentagem do torcedor foi o sistema. Aquele Geraldino lá que ia com aquele Bumba Meu Boi, com aquele rádio, pagando 2, 3 reais, aquele cara nunca mais vai ver o time dele jogar, mano. Tiraram isso dele. Então, na realidade, eles tinham que fazer uma análise
que eles colocam na conta de torcida o esvaziamento do estádio porque é o que eles querem que a sociedade pense, para não colocar, eu não vou assumir minha culpa, mais ou menos assim, eu não vou assumir minha culpa, ó, a culpa é dele. Interesse comercial hoje, os caras estavam falando aí que as arenas hoje, o ingresso mais barato é R$80, R$150, R$200 para entrar no jogo. Como que vai pagar um cara que ganha o salário mínimo, ou um moleque que é desempregado vai pagar R$150 no ingresso? Estamos num cenário que é um cenário de um mercado, uma indústria que é altamente remunerada, né, que a indústria do futebol mexe com bilhões, né, e nós temos o principal personagem, que é a torcida, o torcedor, que ele é consumidor, mas também ao mesmo tempo ele é protagonista, né, porque ele faz parte daquele envolvimento, de todo aquele episódio, só que o principal agente que organiza a festa, ele está lá, mas não está, né, ele não tem direito de imagem pela TV, pelas partidas, pela festa que ele faz, pelo mosaico, pelas bexigas, pelos fogos. Estão matando, estão morrendo. Aonde que vai parar? O que vai fazer? E aí para a sociedade vai vir um tapa de... Porque o culpado é o cara da torcida. Mas eu até vejo que o próprio cara da torcida nem faz ideia o que ele está fazendo. A violência está banalizada na periferia. O cara vê... O garoto sai de casa e vê um cara morto ali. Então, e você acha que isso não tem reflexo? Da onde vêm essas pessoas que formam as organizadas? Vêm da Suíça? Da Noruega? Eu sinto que as torcidas passam por uma crise, porque elas vivem ainda a década de 80, por falta de organização própria, por falta até de politização, por falta até de incentivo do Estado em construir políticas públicas, porque se você observar bem, não digo tanto o meu caso, mas assim, a grande maioria já vem excluída de algum setor da sociedade. Aquele moleque que tem um problema em casa com o pai que é alcoólatra, com o pai que é drogado, com a família desestruturada, porque não tem educação, porque não tem saúde, porque o cara é revoltado com o sistema, com a polícia, com isso, com aquilo. Ele acaba vendo na massa a sua válvula de escape. Não vou dizer que a torcida de São Paulo é boazinha, não é boazinha nada. Eles já vão preparar, porque senão vão lá para apanhar. E o outro, mesma coisa. Mas então tem que ter uma política, uma polícia preventiva e não repressiva. Pô, só sabe dar paulada, pô. Você quer fazer uma campanha bacana hoje de televisão? Você pode pegar aqui, ó, eu pego você aqui, senta do meu lado aqui, você abre a câmera e eu digo aqui, esse aqui é o Antônio, meu amigo de infância, um cara bacana pra caramba, meu companheiro de futebol, de cerveja, né? Meu irmão, só tem um defeito, é palmeirense. Mas não é por causa disso que eu quero matar nem dar porrada nele. Eu quero que ele continue no Palmeiras para eu poder tirar um sarro dele depois do jogo. Qualquer agência de publicidade faria isso com uma maestria muito grande, com os milhões que são gastos no futebol. Isso podia ser patrocinado pelos patrocinadores do futebol, pelas federações, É fácil, você vende uma imagem de que o torcedor contrário não é um teu inimigo. Ele é um adversário, você pode conviver com ele, você não precisa querer matar o cara, só porque o cara está com a camisa do outro time, você está em 50, você vai lá e mata o cara. Hoje nós temos dois caminhos, ou as torcidas se organizam e conseguem fazer valer a sua existência, ou elas vão ser extintas. Hoje eu vejo as cenas na televisão, você está de brincadeira, chega a ser animalesco, né, cara? Entendeu? Então é o que eu falo, essa é a pena, perder o brilho. Era muito bonito aquilo que hoje está tudo proibido, né? Então a gente fazia essa festa, era essa a nossa alegria. Era bandeira e jogar pó de arroz. Não se proibia nada, né? Mas aí o tempo foi passando, foi se criando regras por causa usou esse tipo de material também para agressões. Então aí o policiamento começou a entrar, as autoridades começaram E não tinha essa questão, podia até ter os confrontos, mas não tinham mortes, né? Se você puxar um levantamento aí para trás, as mortes começaram a partir de 91. Você podia entrar com bambu, você tinha papel picado, sabe? Era diferente, sabe? Você chegar num Pacaembu aqui, 40 mil pessoas, sabe? Corinthians entrava em campo, assim, você no meio do Gaviões, soltando papel higiênico, sabe? Aquela cortina, a bandeira tremulando, rojão. Nós estávamos no estádio para torcer e fazer festa. Eu lembro que a gente, as meninas e tudo, ficavam cortando papel laminado, prateado, dourado, porque quando o Palmeiras jogasse durante o dia, tivesse sol, então a gente jogava aquele papel prateado e dourado e queria
dar um efeito legal. Procurava efeitos, né? O espetáculo da arquibancada realmente, de fato, quem viveu não vai ver, hoje não vai ver mais aquilo.